Boa noite a todos. Nós somos João Carlos e Maria Helena. Vamos apresentar um estudo de caso sobre o desastre de Bhopal ocorrido em 1984 na Índia. O tema da nossa apresentação é Bhopal, 1984, falhas de instrumentação e controle em um dos maiores desastres químicos industriais da história. Nosso objetivo não é tratar esse acidente apenas como um fato histórico, mas analisar como falhas técnicas, operacionais e de gestão contribuíram para transformar um processo químico perigoso em uma tragédia de grandes proporções. Nessa apresentação, vamos analisar o acidente de Bhopal sob a perspectiva da disciplina de instrumentação e controle de processos. Vamos observar o papel dos sensores, alarmes, sistemas de refrigeração, válvula de segurança, scrubber, torre de queima e outros recursos que deveriam manter o processo dentro de condições seguras. Também vamos discutir o fator humano, a cultura de segurança e a importância da manutenção preventiva em plantas químicas industriais. O desastre de Bhopal ocorreu numa madrugada de 3 de dezembro de 84, em uma planta industrial da empresa Union Carbide, localizada na cidade de Bhopal, na Índia. Essa unidade produziu pesticidas usados na agricultura, entre eles o inseticida conhecido comercialmente como Sevin, cujo princípio ativo era o carbaril. Para fabricar esse produto era utilizado isocianato de metila, conhecido pela sigla MIC, uma substância altamente tóxica, volátil e reativa. A planta de Bhopal tinha importância econômica porque produzia pesticidas utilizados na agricultura. Porém, ao mesmo tempo, trabalhava com substância de alto risco, principalmente o isocianato de metila. Em uma instalação desse tipo, não basta conhecer a reação química. É necessário controlar rigorosamente as condições do processo, como temperatura, pressão, nível, vazão e composição química. Quando esses parâmetros não são bem monitorados, o processo pode sair rapidamente de condição segura para uma situação de emergência. O problema é que o MIC, uma substância altamente tóxica, irritante, volátil, reativa, especialmente perigosa quando entra em contato com água. O MIC, ou isocianato de metila, possui a forma molecular, como vocês estão vendo aí na tela, e pode ser representado estruturalmente como metil, nitrogênio, dupla ligação com carbono e dupla ligação com oxigênio. Ele não era um produto final da fábrica, mas um intermediário químico usado na produção do pesticida Sevin. Por isso, seu armazenamento exige controle rigoroso de temperatura, pressão e sistema de segurança em pleno funcionamento. O MIC era armazenado em tanques industriais. Para reduzir os riscos, esse armazenamento deveria ocorrer sob condições controladas, principalmente com refrigeração adequada. A refrigeração ajuda a manter a temperatura baixa, reduzindo a vaporização do MIC e diminuindo a pressão interna do tanque. Se a temperatura aumenta, a pressão também pode subir. Em um tanque contendo uma substância tóxica e volátil, isso representa um risco grave. Um dos pontos centrais do acidente foi a entrada de água em um tanque contendo MIC. A água reage com o isocianato de metila, provoca uma reação de hidrólise. Essa reação pode formar metilamina e dióxido de carbono, além de liberar calor. Como essa reação libera calor, ela é chamada de exotérmica. Em um sistema fechado, esse calor pode elevar rapidamente a temperatura e aumentar a pressão interna do tanque. A reação fora de controle, também chamada de
Runaway Reaction ocorre quando o calor gerado pela reação é muito maior que a capacidade do sistema de removê-lo. Nesse caso, a temperatura aumenta, a reação fica mais rápida, o calor é produzido e a pressão continua subindo. Um ciclo perigoso. Mais temperatura gera mais reação gera mais calor e mais calor gera mais pressão. Sem sistema de controle e segurança funcionando corretamente, esse processo pode evoluir rapidamente para uma emergência industrial. Em uma planta química desse tipo, a instrumentação tem um papel fundamental na prevenção de acidentes. Sensores de temperatura deveriam indicar qualquer aquecimento anormal no tanque. Sensores de pressão deveriam alertar sobre o aumento perigoso da pressão interna. Além disso, os alarmes deveriam avisar os operadores com antecedência, suficiente para permitir uma ação corretiva. O scrubber tinha a função de tratar ou neutralizar os gases tóxicos antes que fossem liberados para a atmosfera. Mas, para que essas barreiras sejam eficazes, elas precisam estar disponíveis, bem dimensionadas e em boas condições de operação. Os sistemas de segurança funcionam como camada de proteção. A refrigeração deveria manter o MIC em uma condição mais segura, reduzindo a temperatura e pressão. O scrubber tinha a função de tratar ou neutralizar gases tóxicos antes que fossem liberados para a atmosfera. A torre de queima, também chamada de Fire Tower, deveria queimar gases perigosos, reduzindo sua toxicidade antes da liberação. Mas, para que essas barreiras sejam eficazes, elas precisam estar disponíveis, bem dimensionadas e em boas condições operacionais. O desastre de Bhopal não houve apenas uma falha isolada. O acidente foi resultado de uma combinação de falhas técnicas, operacionais, humanas e gerenciais. Quando várias barreiras de segurança falham ao mesmo tempo, o risco aumenta muito. Esse é um ponto essencial em segurança de processos. Acidentes graves normalmente não acontecem por uma única causa, mas por uma sequência de falhas acumuladas. Entre os problemas relatados está um sistema de segurança fora de operação ou funcionando de uma forma inadequada. A refrigeração do MIC, que deveria manter o MIC em temperatura segura, estava desligada. A torre de queima estava inoperante, comprometendo uma importante barreira contra gases tóxicos. O scrubber também não foi suficiente para conter ou neutralizar adequadamente a quantidade de gás que foi liberado. Além disso, instrumentos defeituosos ou pouco confiáveis dificultam a identificação rápida da gravidade da situação. Também houve falhas operacionais importantes. A manutenção era insuficiente e isso afeta diretamente a confiabilidade dos equipamentos e instrumentos. A calibração inadequada de instrumentos pode levar a leituras incorretas de temperatura, pressão ou nível. Alarmes ignorados ou respondidos tardiamente reduzem o tempo disponível para uma ação corretiva. Além disso, o treinamento insuficiente dos operadores compromete a resposta de uma situação de emergência. Além de falhas técnicas e operacionais, houve falhas de gestão. A redução de custos operacionais, a diminuição da equipe técnica e a baixa prioridade dada à segurança contribuíram para aumentar o risco. Em processos químicos perigosos, atenção, treinamento, segurança pode ter consequências muito graves. Por isso, segurança de processo não deve ser vista como despesa, mas como parte essencial da operação industrial. O acidente ocorreu porque várias camadas de proteção se falharam ao mesmo tempo. A instrumentação não alertou de forma eficaz,
A refrigeração não controlou a temperatura do mic. O scrubber não conseguiu neutralizar adequadamente os gases liberados. E a torre de queima não estava disponível para destruir parte dos gases antes que atingisse a população. Quando essas camadas falharam, o processo perde suas defesas. O fator humano também teve papel importante no acidente. O excesso de confiança, fadiga, treinamento insuficiente e comunicação deficiente pode comprometer a segurança operacional. Mas é importante destacar que o fator humano não deve ser visto apenas como um erro individual do operador. Muitas vezes o erro humano é consequência de um sistema mal projetado, mal mantido, mal gerenciado. Por isso, esse processos industriais perigosos, treinamento não é custo, é proteção. A cultura de segurança representa a forma como uma organização enxerga e pratica a prevenção de acidentes. Uma cultura de segurança forte valoriza manutenção, treinamento, comunicação, investigação de falhas e respeito aos procedimentos. Já uma cultura fraca tende a normalizar os desvios, aceitar equipamentos defeituosos e tratar alarmes como simples incômodos. O caso de Bhopal mostra que tecnologia sozinho não basta. É necessário compromisso permanente com a segurança. As consequências do desastre foram enormes. Milhares de pessoas morreram, muitas outras ficaram com sequelas graves e houve impactos ambientais e sociais duradouros. A nuvem tóxica se espalhou pela região próxima à planta, atingindo principalmente pessoas que viviam nas áreas ao redor. Como o vapor tóxico era mais denso que o ar, ele tendia a se deslocar próximo ao solo, aumentando o risco de exposição da população. O desastre de Bhopal deixou lições importantes para a engenharia, a química industrial e o controle de processos. Entre essas lições estão importâncias da redundância, da manutenção preventiva, da automação, dos alarmes confiáveis e dos sistemas de intertravamento. Também ficou evidente a necessidade de normas de segurança, planos de emergência e gestão de risco industrial. Em processos perigosos, não basta produzir, é preciso produzir com controle, segurança e responsabilidade. As lições de Bhopal continuam atuais. Elas se aplicam a indústrias químicas, refinarias, petroquímicas, farmacêuticas, alimentícias e também de sistemas de tratamento de água. Sempre que há produtos químicos, pressão, temperatura e reações ou armazenamento de substâncias perigosas, a instrumentação e o controle são essenciais. Mesmo em processos modernos, acidentes podem ocorrer se sensores, alarmes, manutenção e procedimentos forem negligenciados. O desastre de Bhopal mostrou que reações químicas perigosas podem transformar em tragédia quando as barreiras de segurança falham. A entrada de água no tanque de Mick foi um fator importante, mas não explica o acidente sozinho. Também houve falhas de instrumentação, controle, manutenção, operação, gestão e cultura de segurança. A principal lição é que segurança de processos depende de um conjunto de fatores: projetos adequados, instrumentos confiáveis, operadores treinados, manutenção preventiva e compromisso da organização. Quando se trabalha com substâncias perigosas, cada sensor, cada alarme, cada procedimento pode representar a diferença entre o controle e o desastre.
Com esse estudo de caso, podemos perceber que a instrumentação não é apenas um recurso técnico. Ela é uma barreira de proteção para trabalhadores, comunidades e meio ambiente. Bhopal permanece como um alerta para todos que estudam ou trabalham com química. Conhecer a substância é importante, mas controlar o processo é indispensável. Agradecemos a atenção de todos. Um obrigado para vocês e até a próxima.